programa de hoje, a gente vai falar sobre marketing de influência, como o marketing de influência pode nos auxiliar a potencializar negócios e marcas. E para isso, eu trouxe aqui conosco a Bruna Veronese, especialista em marketing de influência, sócia fundadora da Name, uma empresa especializada em marketing de influência. Hoje eu tô aqui com a nossa convidada, a Bruna Veronese. Ela é uma especialista, uma referência em marketing de influência, sócia fundadora da Name. Bruna, conta um pouco pra gente então dessa tua trajetória, da criação, do surgimento, como que nasceu a Name, como que tu chegou nesse momento que tu te encontra hoje. Rafa, a primeira coisa eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz por estar aqui, ainda mais sendo o teu primeiro programa. Obrigada mais uma vez. Oi, gente, eu sou a Bruna Veronese, trabalho com marketing de influência desde 2018 e a ideia da Name, especificamente, surgiu quando eu trabalhava para uma outra agência, que foi a primeira agência de marketing de influência aqui do Rio Grande do Sul, e eu entendi que o modelo de negócio que eles aplicavam aqui para o nosso estado não era um modelo de negócio que eu entendia que para nós funcionava, entendeu? Porque para São Paulo, que é de onde vinha essa outra agência, as verbas publicitárias, por exemplo, elas são muito maiores. Então, o negócio lá, tudo lá funciona de uma maneira diferente, funciona numa velocidade diferente. E aí, aqui para o nosso estado, não é assim que as coisas... Não é dessa maneira que as coisas caminham, né? Então, a Name vem muito desse lugar de adaptar uma coisa que estava funcionando para São Paulo aqui para o nosso estado. Perfeito. Bruna, eu vejo que tu comenta muito sobre uma questão de conectar a questão da influência a dados, então potencializar empresas através de um marketing focado na influência e em dados. Como que tu traz essa conexão? Então, é que na verdade pra gente a gente não gosta de olhar só números de influenciadores, né? Então, não é só olhar quantos seguidores o influenciador tem, qual é a taxa de engajamento que ele tem, e aí olhar informações, né? Que toda informação ela é um dado. Então, olhar essas informações de influenciadores, e não só rede social, mas daqui a pouco comportamento, a maneira como que ele fala. O engajamento, talvez, é um dado relevante? Com certeza, é um dado relevante. Só que hoje é um dado que a gente consegue metrificar com um cálculo. Mas isso a gente consegue, por exemplo, com inteligência artificial. A gente consegue com uma plataforma. Mas olhar comportamento é uma coisa que tem que ser analisada um a um. Isso aí é muito importante, gente. Então, é super... Lógico, as ferramentas, a inteligência artificial, ela facilita a nossa vida. E ela precisa ser um meio, mas nunca o fim. Então, o fim, ele é esse conjunto de utilizar pessoas para fazer essa análise, por exemplo, de entender como que esse influenciador, esse comunicador, esse creator, ele fala, a maneira como que ele fala, a maneira como ele interage também com os seguidores, com a comunidade dele, e não só um número isolado de taxa de engajamento. Porque a taxa de engajamento, a gente pode ter ali um dado que, às vezes, não diz que é algo positivo. A gente pode ter muitos comentários, tu vai ler lá e tu levanta, daí faz o levantamento de fato para entender o que estão falando, e às vezes tem um monte de gente comentando emoji, tem um monte de gente, daqui a pouco, metendo hate, né, falando mal. Então, pode ter esse lado. Engajamento e aí, talvez, negativo. Que é negativo. Então, a gente precisa desse olhar um pouco mais profundo, mais analítico mesmo, do que só fazer um cálculo. Perfeito. Então, vocês são o lado humano, na realidade, nessa questão do marketing, porque a gente tem um marketing que hoje cada vez mais se utiliza da inteligência artificial, de artifícios que nós temos, que são muito positivos para medir indicadores de performance, que são necessários, mas a questão comportamental, de fato, ela precisa desse olhar mais humano de um expert do marketing para poder atrair o público certo, para poder entender se aquele número ele não é só um número vazio, mas também um indicador relevante para a marca, aquela marca específica. Que aquele influenciador vai se conectar com aquela marca. E outra questão que eu queria te trazer, Bruna, eu entendo que existem muitos influenciadores que são relevantes no mercado, mas existem nichos, certo? Existem nichos bem definidos, alguns mais do ramo estético, outros do ramo da saúde, e existe até mesmo um comportamento
que aí vai variar do próprio influenciador, de ser mais espontâneo ou ser mais na dele. Eu queria entender como que vocês fazem para avaliar se aquele influenciador, ele dá match, digamos assim, ele combina com o que aquela empresa quer passar, ou se ele não tem, apesar de ele ser um influenciador relevante, ele não pode agregar naquela campanha específica. Rafa, de modo geral, a gente não somos nós que escolhemos de fato o influenciador que vai fazer parte daquela campanha. A gente faz indicações, tá? Então, de acordo com o briefing. A tua resposta é de acordo com o briefing, o que a marca precisa naquele momento. Perfeito. Não necessariamente o influenciador vá fazer aquela campanha específica, mas talvez num outro momento ele possa participar, porque o que a marca precisa pode mudar. Tá? Perfeito. Mas é bom entender, assim, que tudo depende. Não tem uma resposta exata, assim, né? Até aquela coisa assim, qual que é o melhor influenciador? Isso aí eu já recebi muitas vezes essa pergunta. Depende, qual que é o melhor? Depende. Depende para o quê? Depende onde, qual é a rede social, sabe? Depende qual é o objetivo. Então, tem gente que, por exemplo, consegue arrastar pessoas. Fazer as pessoas saírem de casa para ir até o lugar. E tem outras pessoas que só conseguem deixar... Tem um bom resultado, mas esse bom resultado, ele acontece em casa, assim, né? A pessoa daqui a pouco interage ou faz mesmo compras através de cupom, mas tudo realmente vai depender do objetivo e também do influenciador. Interessante. Eu confesso que eu não tinha esse olhar de que dependia muito mais da campanha específica e do briefing do que de uma ideologia da marca, de uma vinculação com a própria marca. Porque muitas vezes eu pensava, uma questão que eu observo que me parece relevante, eu sou consumidor daquela marca, eu considero, faz parte do meu estilo de vida. Então, daqui a pouco, eu sou um comediante, mas eu não tenho um estilo de vida saudável. Então, como é que eu vou servir para uma campanha de um suplemento? Sim, é que tem princípios básicos, né, Rafa? Então, a gente parte desses princípios básicos e aí, quando a gente principalmente está trabalhando há um tempo com a marca, a gente já tira nomes que não comportam esses princípios básicos. Mas tem campanhas muito específicas. Então, de fato, a gente vai ter que olhar para aquele briefing específico. Então, tem informações básicas da marca e aí informações específicas do briefing. Perfeito. Então, essa questão que eu mencionei até da ideologia da marca, ela é quase que uma triagem. Exato. Ela é uma pré-análise. Se não tem nada a ver, a gente não vai colocar. Né? Mais ou menos nesse sentido. Mas, além disso, ainda é feito essa correlação com o briefing para avaliar se tem fit com aquele intuito específico daquele projeto, daquela campanha, mais ou menos nesse sentido. Exato, principalmente quando a gente atua com marcas que elas são marcas maiores. Então, marcas maiores que comportam também diversos nichos. Talvez o influenciador para alguma campanha de Natal não vai funcionar, mas aí para uma campanha wellness de entrada de verão já funcione. Sabe? Então, realmente é muito relativo. E eu acho muito difícil um profissional que tenha um tempo de história de marketing dar uma resposta tão precisa para algo que é tão aberto. Com certeza, Bruna. É algo muito aberto e se a gente tentar dar uma resposta objetiva, eu acho que a gente vai estar limitando uma série de conceitos e uma série de questões que são consideradas para a relevância da marca. Eu, como trabalho com registro e proteção de marcas, eu entendo o peso de se ter uma marca forte, de se ter uma marca consolidada e que ela pode ser roubada por outras empresas, né? Então, é muito importante ter esse cuidado. E tem algum caso, Bruna, assim, que tu possa compartilhar conosco, eventualmente até de forma anônima, se tu te sentir mais confortável ou não, que foi muito impactante na tua trajetória de influência com marcas, uma empresa que foi muito impactada positivamente por essa influência? Sempre que me perguntam um caso específico, eu ainda estou com o mesmo case na cabeça, que é a Stanley. Eu fiz Stanley em 2022. E para mim foi muito marcante, porque é uma marca a nível global, né? E quando nos chamaram para fazer uma campanha que era trazer um conceito novo para o João Rock, que era um evento que tem no interior de São Paulo. E a gente precisava fazer com que os copos Stanley eles fossem mais utilizáveis mesmo no dia a dia. Aí a ideia que, na verdade, veio para mim pronta, essa parte já veio pronta, que era chamar influenciadores de vários estados e aí levar eles até o João Rock, mas levar tipo, de carro, realmente fazendo uma press trip. Então, isso aí foi muito legal. E a parte que coube a mim foi selecionar realmente os nomes para essa campanha
E o mais legal, assim, é que o nome do estado que eu selecionei foi a Mari Krieger, que é um dos nomes mais relevantes do nosso estado hoje em dia. Sim. Já saiu aqui de Porto Alegre, mora em São Paulo. E ela teve uma campanha muito expressiva, muito expressiva. Então, ela trouxe um conteúdo onde ela falava que ela era ex-hate do Copa Stanley, sabe? Então, foi muito bacana. Ela, na época, era a influenciadora com menos seguidores e a influenciadora que mais teve conversão no cupom de desconto. Então, para mim, esse case em específico, ele tem vários pontos camadas. Interessantes, sabe? Exato, várias camadas. E aí, isso para mim é uma coisa que ainda marca. Que legal, Bruna. Eu achei bem marcante esse caso que tu estás compartilhando, principalmente porque, para mim, a Stanley é uma marca que se renovou completamente. Exato. Ela era uma marca que já tem muitos anos de história, mas, de certa forma, ela estava esquecida, né? Me passa essa impressão de que ela tem uma qualidade, tem uma procedência legal, mas não entregava nada além. E talvez até se direcionava para um público mais conservador, enfim. E ela conseguiu muito quebrar essa barreira e mudar a imagem que ela passava, de forma em que hoje ela é vista ali nas mãos dos jovens, ela é vista na mão de influenciadores. Ela também soube utilizar, uma coisa que eu gosto muito, é o branding na questão de se utilizar de questões que estão em alta para poder vender também. Por exemplo, eu até tenho uma garrafa da Stanley, que ela é uma garrafa da Barbie. Na época que foi lançado o filme da Barbie, eles aproveitaram e fizeram uma garrafa da Barbie. Eu achei que fazia muito sentido, achei linda a garrafa, comprei, super personalizada. E a gente pode aplicar isso a muitas outras situações. Então, eu vejo que a marca, ela consegue se reinventar, aproveitando também situações do momento, e combinando e trazendo um novo olhar, um novo público à marca. E eu vejo também, Bruna, que nessa geração que a gente está de falar muito sobre saúde, né, de um novo luxo ser a saúde, ser a performance, e não uma vida desregrada, isso agrega mais ainda. A Stanley conseguiu entrar nesse meio, porque ela vai incentivar, então, o consumo de água diariamente, vai conservar a água gelada, ela vai facilitar a tua rotina, né? E ela virou, basicamente, um item de desejo, colecionável de consumo. também, né? E muito Exato. através de influenciadores. É lógico, eles fizeram uma mudança ali de posicionamento de marca. E aí trouxeram as cores, que era o que estava faltando. E utilizaram os influenciadores para que essa mensagem ela fosse dissipada, né? Que ela fosse espalhada. E aí fizesse parte do estilo de vida, realmente, do dia a dia das pessoas, como tu mesmo colocaste. Então, para mim, é um case bem completo. Assim. Exatamente. Tanto que a gente olha hoje na rua e tem uma Stanley para todo lado, né? Tem aquela Stanley, eu vejo que ela se encaixa muito bem no dia a dia. Hoje, no meu carro, ela se encaixa perfeitamente no local do copo do carro. É o tamanho. Outras garrafas não se encaixam, mas ela sim. Ela tem um espacinho na mesa para ela. Exato. Então, ela conseguiu conquistar o seu espaço no mercado, no olhar do consumidor e ganhar um espaço muito legal. Então, realmente é um caso muito claro. E principalmente por isso que tu trouxeste que a influenciadora que mais trouxe retorno não era a que tinha mais seguidores, pelo contrário, ela tinha menos seguidores que os outros e ainda assim ela conseguiu trazer ali um engajamento maior provavelmente por conta da conexão dela com a campanha e com a marca. Aí que tá. E talvez, se a pessoa não tivesse um olhar mais estratégico para a seleção do nome, talvez não tivesse selecionado ela. Porque ela era a persona que até então não combinaria com a marca, porque não daqui a pouco, a influenciadora da moda, né? Dos altos momentos ali de Stanley, quando teve mais hypada em combinar com a roupa. E ela fugia totalmente desse estereótipo, sabe? Então, ela trouxe um conteúdo que, de fato, fez com que a comunidade dela, que talvez fosse a comunidade que aí não compraria o produto, se interessou em função dela. Então, tinham comentários realmente assim, sabe? Que quando a gente fez o relatório final, tinham pessoas falando que só compraram porque era indicação dela, porque confiavam nela. Claro. Então, se ela estava falando que a garrafa segurava a água mais gelada, que o copo de café segurava o café quente por mais tempo, eles acreditariam porque era ela, né? Então, Perfeito. era a comunidade dela. E entra a credibilidade dela, exato, né, alguém que conseguiu construir uma comunidade e não só seguidores, né? Perfeito. Essa questão da comunidade, ela é muito importante, porque tem muita gente que tem milhares de seguidores e não tem uma comunidade, não tem uma rede de
pessoas que de fato confiam no teu produto, no teu serviço. E tem gente que tem essa rede, que independentemente do número de seguidores, quem está ali está acompanhando, vai estar consumindo aquilo que tu comprar. Então tem que ter um olhar muito cauteloso em relação a essa questão do influenciador, de será que ele é só uma capa? Né? Ou será que ele tem um conteúdo por trás, ele tem um público engajado? E para isso eu vejo hoje que existem muitos mecanismos para criar esse engajamento. Então, as próprias comunidades do Instagram, um clube, cada vez mais as pessoas querem se sentir pertencentes Exato. Da rotina daquela pessoa, né? Então, elas querem estar presentes e sentir como se elas fossem amigas mesmo, como se elas fossem amigas e estivessem conversando num cafezinho. E não como uma figura autoritária que está ali acima de todo mundo, do lado de fora, e falando como se fosse a opinião final. A gente percebe isso nos vídeos e no posicionamento das pessoas nas redes sociais, que elas estão buscando por mais conexão, por mais proximidade. Exato, Rafa, mas tem espaço para todo mundo, né? Então a gente precisa, assim, dependendo da situação, a gente vai precisar da pessoa que tem a opinião final. E aí talvez seja algum caso, por exemplo, de um especialista. Ele não vai chamar as pessoas para perguntar o que as pessoas acham. Ele vai dizer. Ele vai posicionar. Exato, ele tem o posicionamento. Então ele vai falar que é aquilo ali, e aí talvez os outros falem assim: exato, amém. E a gente tem que tomar cuidado. Então tudo depende dentro do marketing, porque envolvem vários pontos, né? Então, tudo depende, mas tem espaço para todo mundo também. Isso é o que é o mais legal, né? Isso é muito legal. Eu acho que, eu digo que o posicionamento, né, ele te posiciona, ele coloca essa caneca aqui, nesse ponto aqui. Exato. Vai ter gente que vai se alinhar, e vai se alinhar mais pelo fato de ele estar aqui e não lá. E vai ter gente que vai se afastar. Ó, aqui eu não fico, aqui eu não quero ficar. Então, essa que é a importância do posicionamento, eu não sou genérico. Então, eu acho que todo influenciador, mesmo que ele seja mais flexível e mais aberto, ele tem mais ou menos uma linha de posicionamento que vai atrair um público que pensa mais ou menos daquela forma. E dá para ver as pessoas que ainda não têm um posicionamento, a gente consegue notar, né, as pessoas que ainda não têm um posicionamento claro em rede social, porque elas não seguem uma linha, elas vão seguir tendências. E as tendências vão embora, né? É perigoso. Tendências vão embora. E teve algum caso, Bruna, e até não precisa compartilhar nomes, tá? Mas alguma situação que tu te recorda em que talvez a escolha desse influenciador não tenha sido exatamente aquela expectativa para aquele briefing, para aquela campanha, e aí por isso não trouxe o resultado desejado? Em termos de resultado, eu não lembro, mas tipo, recentemente nós tivemos uma campanha que o cliente não ficou muito satisfeito em função da qualidade do conteúdo, não da qualidade da gravação, mas tipo o empenho do influenciador para produzir o conteúdo, sabe? Então, porque nem toda marca ela espera o resultado em termos de conversão. Tem marcas que já estão mais à frente e entendem que o influenciador ele não é um vendedor. É um trabalho de médio, longo prazo, né? Mas não com um olhar de vou contratar um influenciador porque o influenciador vai me render, vai me converter milhões. Eu vou contratar o influenciador porque ele vai ter um ROI ótimo. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Claro. Mas aí a marca querer um conteúdo legal, porque esse olhar de contratar um creator, por exemplo, é tu entenderes que esse criador de conteúdo, ele vai trazer algo, um conteúdo, no caso, né, relevante para tua marca, e ele está endossando a tua marca. Quando ele usa a tua marca, ele está chancelando a tua marca. Ele reforça. Então, exato. Então, isso é importante. E aí, no momento que ele não consegue desenvolver a criatividade, trazer um conteúdo que seja um conteúdo legal aos olhos da marca, aí tem uma quebra de expectativa, assim, né? Tipo... Com certeza. Acho que vai muito desse alinhamento, dessa expectativa também anterior à negociação, de o empresário, ele entender que não necessariamente aquilo vai gerar um ROI imediato, até porque existem outros metrificadores para esse retorno. Podem ser visualizações do perfil, pode ser o engajamento, o próprio marketing, de um modo geral, ele não gera retorno direto. Exato. Tanto que a gente vê, hoje existe uma leve competição entre tráfego pago e social media, porque o tráfego pago, ele é o dinheiro na mão, ele é o anabolizante, então, de alavancar a empresa. Mas a longo prazo, será que ele traz os clientes que tu deseja? Ele traz a visibilidade que tu deseja? E o marketing de uma social media que a gente vê,
ele já tem uma visão um pouco diferente. A gente vai construindo, vai alimentando, vai reforçando o nosso posicionamento ao longo do tempo. E um dia, quando o teu consumidor ele estiver pronto para comprar, ele vai olhar e ele vai comprar de ti, porque ele te reconhece e ele gosta do teu produto, do teu serviço e da forma como tu te posiciona em relação a isso. Mas é um dia, não é? Ele vai olhar e imediatamente ele vai comprar. Então, acho que essa leitura que é... Perfeito. Eu já trabalhei um tempo com planejamento de marketing e o que eu sempre falava para os clientes é que assim, ó, tu precisa ter a verba de marketing, tu precisa saber quanto que tu pode gastar. E aí tu dividir essa verba de marketing, né? E aí tu não colocar daqui a pouco só o investimento em tráfego pago e não alimentar a tua rede social, porque o que vai acontecer é que dependendo, sempre depende da situação, o tráfego ou o influenciador, ele leva para tua página e aí se a tua página ela não está pronta, se não tem ninguém para responder, se a publicação ela não está alinhada com o que foi anunciado, com o que o influenciador falou, essa pessoa ela chega e ela não fica. E aí não tem resultado. Então, é sempre colocar tudo na mesa, fazer análise, pensando que tu tem uma verba de marketing disponível e aí dividir essa verba de marketing. Né? E nunca só direcionar para um lugar. Tem que arrumar a casa, eu sempre digo. Sim, perfeito. E aqui no programa a gente fala tanto de crescimento de marcas, né, da questão da blindagem empresarial, quanto na questão da proteção. Então a gente reforça muito essa questão da proteção. Então, o que é arrumar a casa? Além de eu estar pronto para receber novos clientes, prestar um bom atendimento, eu fazer uma campanha de marketing, eu criar conexão com o influenciador, eu ter tudo protegido, porque senão eu estou divulgando a minha marca para outra pessoa tirá-la de mim. Eu estou criando um produto que vai ser vendido para outra pessoa, estou criando a marca de outro alguém que não é minha de verdade. Perfeito, Rafa. Perfeito. Isso pode acontecer muito com influenciadores também, né? Que daqui a pouco certeza. tem nomes que não protegem e eles estão, bem o que tu falou, fazendo o nome crescer para outra pessoa, né? Isso aí é bem perigoso. Exatamente. E os influenciadores, eles têm uma grande tendência de sofrer esse tipo de reprodução e de violação, porque eles são nomes que ganham uma consolidação no mercado. Então, estava eu esses dias falando na minha rede social sobre o uso de inteligência artificial, o uso de influenciadores com inteligência artificial. Então, eu não preciso contratar o influenciador, eu posso simplesmente pedir para a IA criar a imagem dele para mim e eu vou utilizar essa imagem na minha rede social para vender. Mas, vamos lá, o trabalho dele é a imagem dele. O produto dele, é a imagem dele, é o posicionamento dele. E eu, sem comprar nada ou comprando através da IA, eu estou utilizando a imagem dele sem trazer a remuneração para ele e estou utilizando a imagem dele. Além de existir uma violação a direito de imagem, percebe que existe uma violação patrimonial? Com certeza. Porque aquilo é o patrimônio dele, aquilo é a receita dele. É a mesma coisa que eu pedi carona para o Uber, certo? Aquilo é a fonte de receita dele e eu estou me apropriando gratuitamente. É isso que as pessoas têm que entender. A gente não fala só de imagem, a gente fala de violação patrimonial. A propriedade intelectual, ela é uma violação a um direito patrimonial. Bem interessante isso, Rafa, não fazia ideia. Como é importante a gente procurar se informar, né, dessa questão. Nossa. Exatamente, ainda mais nesse contexto que tu trabalhas, em que tu vais te deparar muito com essa situação, certamente, e diariamente vai acontecer, e muitos influenciadores não sabem como reagir nessa situação de cópia e de violação, e não sabem como reagir, provavelmente porque não fizeram um trabalho prévio de proteger os seus ativos intangíveis, de registrar sua marca, de proteger aquele nome que eles utilizam, de proteger a identidade visual das campanhas, de se blindar juridicamente através de um contrato. Então, muitos influenciadores não têm esse nível de consciência e essa noção, e é por isso que a gente precisa trazer esse assunto. Eu já vi casos de influenciadores que tiveram problema com o nome. Mas com a imagem, ainda não, mas bem o que tu falou, vai chegar aqui ainda. Vai demorar, demora um pouco, mas ainda vai chegar. Certamente. Eu vejo, Bruna, que como é algo muito... A inteligência artificial, querendo ou não, ela ainda é muito nova pra gente. Então, as pessoas ainda estão aprendendo a utilizar, ainda estão entendendo o que é ou quando não é. Mas conforme isso vai crescendo de dimensão, as pessoas vão tomando a noção de que não é mais viável eu reproduzir direitos de terceiros, seja numa música, seja numa imagem. Elas vão entendendo que para essa conduta existe uma consequência legal. E conforme isso for consolidado, cada vez mais vai diminuir a incidência dessa situação, porque vai existir uma consequência por trás. Então, eu acho que o que hoje falta é nível de consciência, muitas vezes, sabe? Com certeza. Perfeito, Rafa. Mandou muito bem. Então, isso, de fato, ele é um tema muito relevante por isso,
porque vai acontecer. Se não teve ainda, vai acontecer. Violação de nome, a gente bateu um marco de 500 mil pedidos de registro num ano no Brasil. Nossa. Então, imagina a quantidade de marcas que são pensadas, criadas e protocoladas a cada dia. E isso vem de todo um contexto de diluição, de vulgarização, de tornar algo mais fácil. Então, cada vez mais isso está acontecendo e vão surgir mais violações. Se tem mais coisa sendo restringida, vai ter mais coisa para ser violada. Então... Eu tô aqui pensando, a gente está desenvolvendo lá na NEME a primeira pesquisa do Estado para entender os influenciadores do Estado. Porque a gente tem muitas informações de São Paulo e do Rio de Janeiro que, como eu falei no início, não cabem aqui para o nosso Estado. Então, a gente resolveu fazer a primeira pesquisa e está sendo uma pesquisa que a gente está indo realmente atrás dos perfis, uma pesquisa bem controlada, quantitativa. E aí eu pensei que eu poderia ter colocado, por exemplo, uma pergunta para ver quem tem a sua marca registrada, que seria bem interessante, já que a gente tem nomes bem expressivos aqui no nosso estado. É muito difícil, Bruna, realmente. Falta esse olhar de um influenciador. Eu vejo que ele se posiciona muito, mas talvez pelo fato de ele usar o seu nome pessoal, é que ele não se enxerga como uma empresa, né? E no momento que ele se enxergar como uma empresa, ele vai entender a importância da blindagem patrimonial. Hoje o que a gente vê é que os empresários acreditam que eles só têm que registrar uma marca, por exemplo, se eles trabalham com produto ou com serviço, se eles têm um nome fantasia. Mas e o seu nome? E o seu nome que é utilizado comercialmente e explorado economicamente, ele não precisa ser protegido como um registro também? Ele precisa. Falta discernimento e falta consciência. E uma das ideias do programa é essa, é trazer esse olhar para empreendedores, para empresários, para influenciadores digitais sobre a importância da blindagem patrimonial, do patrimônio digital desses empresários, do registro da marca, da proteção dos seus ativos intangíveis, para ter um crescimento seguro e sustentável do seu negócio. Muito bom, Rafa. Muito bom. Parabéns. A gente está chegando no final, então, desse episódio piloto. E eu quero te agradecer muito, Bruna, pela tua presença. Agregou demais a gente entender um pouquinho mais sobre marketing de influência, que é a tua expertise. Então, te agradeço muito pela presença e até a próxima. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo. Muito orgulho de ti. Parabéns. Obrigada. Até a próxima.